Olá a todas e a todas. É um prazer recebê-los, Dr. Fred, doutora Renata, José Alberto. Estamos aqui para um bate-papo rápido com o setor médico do Tribunal Regional do Trabalho, a fim de que possamos nos empoderar da atuação desses profissionais que estão aí dando o melhor de si para ajudar que todos nós possamos transitar da melhor forma possível nessa pandemia. E tudo é feito, Fred que está aí, que confirme essa informação, tudo é feito através de uma sintonização fina com esses médicos que estão aí à frente desse trabalho para permitir que juízes, servidores e advogados possam transitar pela Justiça do Trabalho da melhor forma possível. Doutor, entrando, um médico muito experiente, um médico, digamos, desde a fundação do tribunal. Doutor Kleber, seja muito bem-vindo. A Boa Matra, noite, doutora. boa noite. A Matra fica assim muito lisonjeada pela oportunidade que o senhor e a doutora Vanessa nos dão nesse momento de divulgar para a nossa sociedade a importância do trabalho que o setor médico está desenvolvendo nessa pandemia. Seja bem-vindo e eu lhe passo a palavra para as suas primeiras palavras. Me perdoem a todos pelo equívoco, lhe passo a palavra para as primeiras saudações da noite. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, porque nesse período de pandemia ficamos praticamente isolados, né? Inicialmente todos em casa. A gente trabalhando em trabalho remoto, é um trabalho que não aparece, mas os resultados a gente tem como comprovar. Então, quero agradecer à marca, a oportunidade e agradecer também as pessoas que estão assistindo. E estamos aqui para mostrar o que foi feito, prestar contas, né? Nesse período. Ótimo. Então, Porque nós a já... gente aqui não. Só para terminar, concluir, doutor. Sim. A gente não está para falar muito do coronavírus, aspectos, vamos colocar assim, esses aspectos mais polêmicos. Estamos mais para falar sobre essa prestação de contas a, os jurisdicionados do Tribunal Regional do Trabalho desta nona região. Então, como tudo começou e agora como tudo está ocorrendo. Então, basicamente seria isso. Maravilha, doutor Kleber. Muitos que estão presentes já elogiaram sua conduta profissional, já podemos ver nos comentários. Vimos também que a doutora Vanessa Monteiro já entrou e iremos conversar com a doutora Vanessa na segunda metade da nossa live. Então, o doutor Kleber está assumindo esses primeiros 30 minutos e a doutora Vanessa continuará com os 30 minutos seguintes. Então, doutor Kleber, eu havia dito antes do senhor entrar que, na verdade, esse setor merece todo o reconhecimento por parte do nosso regional, haja vista que vocês, como o senhor já trouxe, apesar do trabalho remoto, estão de fato desempenhando uma missão muito honrosa, que é de nos ajudar a todos, público interno e público externo, a retomar as atividades frente a essa pandemia. Então, o que o senhor nos traria de informação quanto ao grau de adoecimento dos que estão dentro do nosso circuito trabalhista? A gente poderia primeiro falar do começo, né? Fazer um breve retrospecto. Quando, no final do mês de março, foi decidido
que as atividades fossem paralisadas, ficassem 100% presencial, aliás, por teletrabalho, quando foi detectado por mim mesmo, primeiro servidor com Covid-19. Então, tivemos uma reunião na presidência e ali foi decidido, o presidente com o regedor e outros desembargadores, que as atividades seriam paralisadas. E, a partir dali, a Covid, uma doença como hoje, ainda muito pouco conhecida, o número de casos começou a aumentar gradativamente, mostrando o acerto da nossa decisão, né, do tribunal como um todo, não só, porque a decisão não foi minha, nem do setor de saúde. E vieram as normas, as leis, as normas do CNJ e culminou com o plano de retomada gradual das atividades presenciais do TRT. Então, esse plano foi finalizado em julho de 2020. A doutora Ana levou esse plano para todas as entidades, divulgadas, trabalhistas, OAB, etc. Foi aprovado, então, um plano amplamente discutido, e a gente participou, eu, doutora Vanessa, Socorro, participamos da área, logicamente, que dizia respeito à saúde. E não foi um plano feito da nossa cabeça. Ele tinha toda uma legislação por trás dele, né? Uma lei de 2 de julho de 2020 e, por fim, a portaria conjunta, a portaria, a resolução do CNJ, que estabelece no âmbito do Poder Judiciário medidas para a retomada dos serviços presenciais, né? Essa retomada gradual. São muitas legislações que não vale a pena a gente citar. O que eu quero colocar para as pessoas que estão nos assistindo é que nada veio da cabeça dos gestores do TRT. Foi tudo está sendo feito de acordo com as normas. Então, a partir mais ou menos de agosto, aí a gente começou a fazer os pareceres. A cada semana a gente fazia um parecer. A gente estava na fase laranja, na época vermelho, tudo fechado, e observando a evolução da epidemia no estado de Alagoas. Então, até a semana passada foram 14 pareceres. A gente saiu da fase 0 e na fase laranja, né? Primeiro parecer, número 1, e fomos evoluindo. Hoje são 14 pareceres. Então, o Maceió chegou à fase 4, que é essa fase atual, São Miguel dos Campos, União, etc. E hoje todas as varas, com exceção de São Luís de Quitunda e de Palmeiras dos Índios, estão na fase 3. Então, assim, foi feito um trabalho com muita responsabilidade para evitar que as varas do trabalho do TRT se transformassem em um foco de Covid. Então, para a senhora ter ideia, vamos observar aqui essa tabela que a gente pegou em relação aos afastamentos por Covid. Que maravilha, doutor Kleber. Então, antes do senhor começar a passarmos essas informações, saudando a todos que estão entrando, eu disse no início que nós vamos dividir essa live em 2 momentos, com o doutor Kleber e logo a seguir a doutora Vanessa, que também faz parte do nosso quadro. Então, todos que estão entrando, se quiserem fazer suas perguntas, fiquem à vontade, que eu retransmito a doutor Kleber nesse primeiro momento. E agora, então, saúdo alguns colegas, como Claudervane e Nilton Brandão, que estão entrando aí, e tantos outros fãs, né, dos nossos médicos, do setor médico. Então, pode começar, doutor Kleber. O senhor agora vai nos ajudar a compreender a nossa realidade, colocando a mão na massa. Isso é muito bom, porque tanto advogados, quanto os servidores, quanto os colaboradores terceirizados,
nós todos precisamos realmente de informação. A informação nos traz segurança. Então, fique à vontade, então, para nos trazer esses dados aí que o senhor já Bom, tem em mãos. doutora Carolina, esse dado eu peguei hoje no sistema do TRT, da relação de afastamento. Eu estou com ele aqui no meu computador. Relação de afastamento no período, né? De março, foi quando começou o primeiro caso, tenho ele aqui, no servidor da Vara de São Miguel dos Campos, até o dia de hoje, né? Colocado no sistema. Então, foram 37 afastamentos por Covid-19. E, graças a Deus, além do mais, a gente lançou um instrumento para facilitar. O servidor que tivesse qualquer sintoma de gripe, qualquer suspeita, nem fosse ao tribunal. Ele já fazia uma autodeclaração de sintoma gripal. E já procurava uma unidade de saúde especializada em Covid. No caso, a Unimed, o Hospital Arthur Ramos, ou se fosse no interior, dependendo da realidade local. Por quê? Se a senhora imaginar, naquela época, a taxa de transmissão de Covid chegando a quase 2, ou seja, se a gente tem uma taxa de Covid de 1,3, como está agora, que voltou a subir, significa que 100 pessoas transmitem para 130. Então, se você tem uma taxa de transmissão de 2, duas pessoas transmitem, 200 pessoas transmitem para 400. Então, assim, a gente teve no início, além da questão das licenças comprovadas, também teve essa preocupação. No ato que a doutora Ana assinou, o próprio servidor, quando se sentia doente, tinha dificuldades para ir nas unidades que estavam completamente cheias, né? Muitos tinham medo de ir. Eles assinavam uma autodeclaração, que estavam com sintomas gripais, e tinham direito a 7 dias de licença. Caso com 7 dias não resolvesse, aí realmente tinham que comparecer para fazer os exames, etc., e obter um atestado médico. Na vanguarda, a gente fazia as nossas consultas, vamos dizer assim, por videoconferência, pelo WhatsApp. Ontem mesmo eu fiquei até meia-noite fazendo consulta pelo WhatsApp. Eu já recebi até agora não sei quantos exames pelo WhatsApp. Então, assim, por incrível que pareça, a minha carga de trabalho triplicou. Poxa. Porque A Justiça do o Trabalho. WhatsApp não para, né? O WhatsApp não para. Os e-mails funcionais não param. E agora a gente já adquiriu, o governo facilitou para a gente adquirir um códigozinho, QR Code, eu até adquiri agora, a gente já consegue fazer essas receitas, tudo, que até na época a senhora pediu, eu não tinha ainda. E agora eu consegui, a doutora Vanessa, a Renata, tudo, e a gente, o governo conseguiu para a gente conseguir mais fácil validar essas receitas, esses pedidos. Então é isso, a gente finalizando. Hoje, no final da epidemia, nós tivemos 37 casos e todos, graças a Deus, com a evolução super satisfatória, né? Nenhum óbito, poucos tiveram, assim, que eu saiba, internamentos, nenhum que eu saiba precisou de UTI. Então, assim, eu acredito que o nosso plano de retomada gradual eu acredito, foi um sucesso. Eu sei que muitas pessoas queriam que já tivesse reaberto tudo, era um desejo, todos nós queríamos. Era como o desejo de reabrir as escolas, reabrir os eventos, reabrir os shows, reabrir aquela festa do final do ano, né? Celebration, etc. Mas a gente que é da saúde, a gente sabe o seguinte, a gente ainda vai defender primeiro a vida, né? Primeiro a vida. Eu acho que não adianta. Muita gente fala, perdemos o ano, nossos filhos perderam o ano, não sei o quê. Eu acredito o seguinte, que a gente primeiro
terminar o ano com vida. Depois, depois a gente vê o que faz. Então, aquelas pessoas que estão mais preocupadas em voltar logo com essa. Deve se preocupar muito com a vida. E a gente, agora, a nossa preocupação é, talvez, com esse aumento de casos, né? Que já está começando em muitos estados aqui no Em Brasil. muitos estados, com certeza, doutor Kleber. Inclusive, nosso colega aí da Amatra 16, para quem não sabe, a Amatra lá em São Luís do Maranhão, possivelmente sob a liderança do doutor Sandro, que nós agradecemos a presença. Então, o norte do país nós estamos acompanhando também, né? E o sul, o sudeste, do acirramento desse problema. E o senhor trouxe algo muito bonito, que é a preservação da vida em primeiro lugar, apesar de também nós nos preocuparmos com a economia, com o funcionamento das instituições como um todo, o retorno ao normal dentro das possibilidades do novo normal. Mas, inclusive, Saul está nos lembrando da importância que foi, que tem sido o trabalho em equipe, né? O setor médico bem assim, alavancando esse trabalho, mas a gente saúda também o Diego, que é o estatístico, que com certeza tem ido em busca de todos os dados para melhor fornecer o setor de planejamento estratégico através do Vitor. E aí eu não posso citar todos porque eu vou cometer omissões, mas assim, o Fred também à frente da Secretaria-Geral da Presidência. E isso em torno do que o senhor trouxe, preservação da vida. Todos estamos cedendo alguma coisa. Quem diria que os nossos médicos, assim, que por atender, digamos, entre aspas, o público interno, né, apenas direcionado a magistrados, servidores e colaboradores, estariam também sendo demandados além do normal, né, fora do horário, como o senhor mesmo trouxe, até mesmo até meia-noite clinicando, dando sugestões, e realmente é uma válvula de escape indispensável para todos nós pela segurança que vocês nos passam, né? Então, assim, e doutor Kleber, agora eu lhe pergunto, eu lhe questiono, diante do acompanhamento que vocês têm conseguido dar, vocês conseguem perceber que o nosso comportamento no dia a dia ele está adequado com as recomendações? Ou vocês percebem que nós, servidores, magistrados, estamos confiantes demais, que o pior já passou e agora a gente pode relaxar? Dá para ter um pouco dessa bússola, até porque isso é importantíssimo, até para os advogados também tomarem conhecimento, porque eles estão aos poucos levando suas testemunhas, seus clientes para o Fórum da Justiça do Trabalho. E aí a gente precisa realmente divulgar essa informação. Ui, perdão, foi aqui o suporte do celular. Como é que o senhor consegue avaliar? Doutora, veja bem, essa avaliação, quem pode mais, talvez até fosse, eu acho muito importante, é uma live com o setor de antigo de segurança, que agora é Polícia Judiciária, é quem faz esse controle. Mas, assim, eu conversando com alguns magistrados, noto que eles já reclamam que o pessoal tem relaxado muito. Mas esse relaxamento ele já é geral na nossa sociedade. Está acontecendo um relaxamento muito grande. Né? A aglomeração nas praias, nos bares, agora nas eleições. Então, assim, as pessoas estão achando que o vírus acabou, que o coronavírus já não existe mais. Então, assim, é algo meio preocupante. A gente vinha muito otimista. Eu vinha muito otimista, muito mesmo, achando que outubro acabava tudo. Aí não acabou, chega novembro, aí quando chega agora a gente já começa a ver os dados ficando meio preocupantes. Mas, assim, essa parte, quem poderia responder melhor era o pessoal da Polícia Judiciária, né? Que mudou agora. Então, é o Tiago, parece, um chefe. Então, aí ele poderia realmente, os pessoal que estão ali no dia a dia, né? Dando esse suporte, fazendo os primeiros socorros, etc., que é a função lá da Polícia Judiciária, qualquer evento que ocorre nas varas, qualquer
situação de calamidade, de emergência, etc., a Polícia Judiciária é quem é acionado. Então, eles realmente poderiam responder melhor. Mas, sim, de modo geral, a gente tem notado que houve um relaxamento, sem dúvida nenhuma. Muita gente está acreditando que a pandemia acabou. E a gente sabe que não. Nós estamos observando no Sul, muitos estados do Sul, e em outros estados do Brasil, nós vimos o exemplo da Europa agora, que a pandemia não acabou. E essa pandemia esse vírus tem uma característica, como ele é pouco estudado ainda, né? Começou em março no Brasil e um pouco antes na China, ele tem uma característica que a gente ainda não conhece. Os próprios cientistas não conhecem, que são as sequelas a longo prazo. Então a gente já está vendo muita gente que aparentemente ficou curado, já desenvolvendo sequelas neurológicas, cardiológicas, etc., a longo prazo. Porque muitos pacientes, eles fazem, ficam bom, aparentemente, vão embora, tem alta, não fazem mais acompanhamento. Então, assim, é um vírus muito preocupante. Eu, particularmente, agora já para me aposentar, nunca esperava encontrar um vírus desse na minha vida. Sinceramente. É algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Parece um filme de terror. Doutor Kleber, realmente assim, estamos todos nesse espírito da época, né, que se falaria Zeitgeist, que pegou a todos nós de surpresa, sem tempo de nos prepararmos com antecedência. Eu saúdo o doutor Kleber, que o doutor Eugênio Lisboa, lá do Rio Grande do Norte, TRT 21, havia dado um aceno, não sei se o doutor Kleber percebeu, agradecendo também a entrada do colega Rinaldo, da Luísa, nossa assessora de comunicação do tribunal. E assim, aqui chegou a primeira pergunta, porque nós estamos já concluindo o tempo do doutor Kleber. A pergunta do Christian é: conversar ao redor de uma mesa sem máscara aumenta o risco de contágio? Eu pergunto porque na Europa identificaram pequenas reuniões de pessoas como polos de contaminação. O que é que o senhor acha? Eu acho que isso vem muito a calhar, doutor Kleber, ao que o senhor acabou de falar do relaxamento que nós estamos tendo de uma maneira geral e que isso impacta não só a nossa sociedade, quanto o nosso pequeno núcleo, enquanto o Tribunal Regional do Trabalho, que conglomera muitas pessoas por conta da sua missão institucional de Poder Judiciário. Essa pergunta, o senhor diria o quê? Conversar ao redor de uma mesa sem máscara, isso vai aumentar o risco de contágio realmente? Mais, né, doutora? Quanto mais alto se conversa, mais gotículas de respiratórias são eliminadas. Então, o indivíduo sem máscara, o vírus é eliminado in natura, vamos colocar assim. Então, um risco muito grande. Então, assim, as pessoas vão aos bares, etc., tiram as máscaras, ficam conversando. E aquele distanciamento social, se preconiza, etc., a gente sabe que na prática não funciona nos bares. Então, realmente é um risco muito grande. Muito mesmo. Então, eu acho que ainda não é o momento para isso. Minha opinião. As pessoas, como a gente já tinha discutido, realmente não estão acreditando mais no vírus. Estão relaxando mesmo. Doutor Kleber, é muito importante essa sua, e eu ressalto algo que eu acho fenomenal no senhor, é a sua formação profissional, porque o senhor é clínico geral e também médico legista. Então, o senhor tem essa oportunidade, né, de conhecer o ser humano ígido nas suas funções plenas e também recebê-lo pós-morte para os exames necessários. Então, essa sua experiência realmente nos traz uma reflexão, quando o senhor põe a importância de estarmos mais preocupados por estarmos vivos e com saúde,
para que depois possamos planejar os sonhos que foram contidos, né, por conta de toda essa pandemia que nos assusta. Eu peço que nos deixe uma mensagem, já que nós não temos assim perguntas nesse momento, só o comentário da Vanessa que diz que não só nos bares, como nos restaurantes e nos shoppings, muita gente sem máscara. E isso é verdade, de fato, a doutora Cassandra está entrando e deve confirmar isso, que até no calçadão, em todos os lugares, as pessoas realmente relaxaram com a máscara. Mas para a gente fazer esse fechamento com você, eu lhe deixo à vontade para que você nos traga, diante dessa sua experiência profissional e desse seu alerta, que eu achei fantástico, que a gente não está tão preocupada ainda com os efeitos colaterais, até porque se conhece pouco, né? Não é tão divulgado quanto esses efeitos colaterais. Mas nós, como leigos, temos sim ouvido falar até de pessoas bem próximas dos sintomas que têm apresentado por conta da pandemia, por conta de sintomas leves até durante a pandemia. Nem sabiam que estavam contaminadas, né? Vieram saber depois, muitas vezes por acaso, porque na empresa que trabalham fizeram uma testagem aleatória e a pessoa foi surpreendida com o exame positivo. Eu conheço pessoas nessa situação, mas que alguns meses depois começaram a identificar sequelas no organismo de forma surpreendente. Então, eu lhe deixo com as últimas palavras e o doutor Maurício aqui perguntando, doutor Kleber, você acredita que as vacinas, pelo tempo diminuto que estão sendo testadas, serão efetivamente eficientes? Então, doutor Kleber, eu lhe deixo com a palavra e após seu pronunciamento, aí para o seu fechamento e suas respostas às considerações trazidas, a gente vai conversar também com a doutora Vanessa. Em relação às vacinas, a gente não tem como ter bola de cristal, porque o desenvolvimento de uma vacina é demorado. Mas a pandemia exige que essas vacinas sejam feitas com a rapidez bem maior, em função, óbvio, da necessidade. Então, temos que acreditar. Temos que acreditar nas vacinas que estão sendo testadas, já estão em fase 3, a maioria. Deve ter outras aí que estão sendo fabricadas, mas vamos acreditar. Mas é como eu falei, é uma doença muito nova. Se a própria doença tem casos que não está dando imunidade, tem pessoas que estão tendo mais de uma vez ou duas, então a vacina também fica como uma certa incógnita. Então, assim, é uma doença que está muito aberta mesmo, muito aberta para pesquisas. Como eu falei antes, pela questão das sequelas, que ninguém sabe, já foram detectadas várias, em crianças mesmo, sequelas em crianças, quadros assim incríveis em crianças, lesões dermatológicas que a gente nem suspeitava quando viu era Covid. Assim, os quadros mais incríveis do mundo, quando se viu, era Covid. Então, nessas últimas 2, 3 semanas, de um mês, etc., eu, particularmente, tive vários colegas e conhecidos que contraíram Covid e teve uns 3 ou 4 que chegaram a óbito. Os casos ficaram um pouco até abafados, não sei porquê, se foi questão política. Até um polícia rodoviário federal, amigo meu, 3 semanas, o Flávio faleceu, e Olha outros. só. Então, assim, o recado que eu deixo para todos nós é que vamos continuar com o nosso programa, o nosso Doutor Kleber está concluindo sua manifestação, travou um pouquinho. Pode continuar, doutor Kleber. continuar com o nosso plano de retomada gradual lá no tribunal, para evitar que tenhamos que não tenhamos nenhum foco de Covid lá dentro do tribunal. Vamos, nós como cidadãos, fazer a nossa parte. Não adianta ficar só cobrando do governo.
A nossa parte é muito importante, evitar as aglomerações, se proteger. Todos nós sabemos, né? Todos nós já sabemos o que fazer do ponto de vista pessoal. Dizer que a vacina, quando chegar, ainda vai ter uma logística muito complexa para ser distribuída, a questão dos refrigeradores, etc. Então, é isso. Eu acho que o principal é nós, como pessoas, como cidadãos, fazer a nossa parte. E como instituição, o TRT, eu acredito que está no caminho certo. Eu acho que o plano de retomada foi muito bem feito, por toda a equipe. O Diego, toda semana, manda os dados para a gente, dados oficiais, que são alimentados. E vamos torcer para que realmente esse pequeno pico que aconteceu agora tenha sido só devido às eleições e que os casos voltem a baixar. Não foi nada preocupante, mas a gente já fica em estado de alerta, Sim. mas esperamos que o plano de retomada gradual continue até a fase de abertura total. Até a fase de abertura total. Lembrar que não foi só o TRT, não foi só o judiciário, mas foi muita gente atingida, área de eventos, etc, etc. Então, foi uma verdadeira catástrofe sobre o nosso país, sobre o mundo que aconteceu e que, se cada um fizer a sua parte, acreditamos que venceremos. É isso. Acho que não podemos perder a esperança. Jamais perder a esperança. Mas façam a sua parte. Se você vê uma pessoa com Covid, com uma forma grave, aí os dados, os números vão para o espaço. E se você vê uma pessoa da família, perder uma pessoa da família com Covid, não adianta. Os dados vão para o espaço. Eu acho que vamos nos proteger, é a única saída por enquanto. Não temos outra solução, até que tenhamos uma vacina segura, eficaz e que dê toda a segurança à população. Muito obrigado, doutora, pela oportunidade e obrigado aos que participaram dessa live. Doutor Kleber, nós aqui lhe agradecemos. Você já pode ir desligando o seu aparelho, porque a doutora Vanessa já está. E doutora Simone, ela está sempre na audiência das lives da Amatra, e ela tem perguntas que nós já vamos repassar para a doutora Vanessa. Então, agradecemos também a presença de doutora Anne Nojosa, a presidente do nosso tribunal, que, como já foi citada na live, foi a grande maestrina dessa orquestra que está aí tocando em sintonia. Enquanto o doutor Kleber sai da live, doutor Kleber, por favor, aperte no xizinho que tem aí no seu visor, para que a gente possa, então, convidado. Ótimo, obrigada. Mas continue conosco, doutor Kleber. Receba os parabéns da Luísa, que está reconhecendo que a sua participação foi muito esclarecedora. E enquanto a doutora Vanessa pede a cena aqui para entrar e continuar essa conversa, esses esclarecimentos, sabendo, doutora Vanessa, que já temos duas perguntas aqui da Simone para lhe direcionar. Realmente, eu acho que essa mensagem final do Dr. Kleber, ela é muito simples, mas muito verdadeira. Façamos a nossa parte. É isso que importa. Doutora Vanessa já está entrando aqui para continuar. Opa, hoje esse meu suporte de celular está me aprontando. Doutora Vanessa, seja bem-vinda. Mais uma vez, a Amatra lhe recepciona e lhe agradece pela disponibilidade, que apesar de estar em férias, se disponibilizou para nos trazer aqui informações gerais sobre a atuação da Justiça do Trabalho nesse contexto todo. Seja bem-vinda, pode fazer suas colocações iniciais, que daqui a pouco nós temos perguntas. Então, de início, a gente já agradece, né, essa oportunidade, esse convite, e nunca é demais falar de Covid hoje em dia, né? Então, assim, um excelente momento, uma excelente oportunidade com esse tema tão atual e que gera sempre dúvidas. Então, por mais que se estude, por mais que a gente pesquise,
sempre é difícil, como o doutor Kleber falou, porque é um vírus muito diferente, né? E ele traz muitas sequelas. Mas eu só tenho a agradecer, eu estou aqui, o que eu puder ajudar, vocês podem Que bom, então. Doutor Flávio também está entrando, nosso juiz que estará conosco na próxima segunda-feira, numa live. Doutora Vanessa, já lhe repassando as perguntas da Simone, que foram em 2 sentidos. Se nós tivemos... eu vou retornar um pouquinho aqui, que a segunda pergunta, se há algum caso de sequela, creio que ela queira saber em relação ao público interno, né? As pessoas que vocês atenderam por circunstância do Tribunal do Trabalho, se vocês já conseguiram perceber sequelas em algum de nós, ou então em termos gerais. E a segunda pergunta também eu já lhe deixo, que é um questionamento que ela tem feito por conta da observação como espectadora. Ela tem percebido que os jogadores de futebol, eles têm se contaminado assim com muita frequência, mas que não percebeu o caso de óbitos nesses atletas. E ela então pergunta, será que um atleta jovem, ele teria uma resistência maior, uma imunidade melhor ou é mera coincidência? Pode ficar à vontade, doutora. Então, assim, com relação aos nossos servidores, todos que a gente acompanhou, assim, não foi identificado sequela. Graças a Deus, assim, todos conseguiram se recuperar, ninguém teve esse relato, não, tá? Então, assim, a gente está sempre acompanhando. Teve servidor que teve caso de internação hospitalar, a gente acompanhou durante toda a internação, outros durante o isolamento em casa. Então, dos nossos que a gente acompanhou, ninguém com sequela. Mas, como o doutor Kleber falou, é um vírus que deixa realmente muita sequela, né? Muita parte muscular, parte de coagulação, mas do público interno, não. Certo? Com relação aos atletas, né? Saiu até um estudo recente que a atividade física, durante a atividade física, então pode ter essa relação que os atletas tenham casos mais leves. Durante a atividade física, o músculo libera uma substância. E essa substância, ela ajuda a combater a replicação viral. Então, pode ser isso uma justificativa para eles terem uma evolução mais favorável. Mas, assim, como a gente insiste em falar, é um vírus novo, nada comprovado, só estudo. E quanto mais se estuda, mais se sabe que tem mais a aprender sobre ele. É isso. Então, isso é que bom. Mais recente. E aí, com essas suas colocações, a senhora me lembra aquele adágio. Ninguém é tão pobre que não possa dar e nem tão rico que não possa receber. Ou seja, nós já estamos com aquela síndrome do eu sei, não aguento mais, né? A síndrome que foi até diagnosticada por um professor norte-americano. Você olha, eu sei. E quando você acha que sabe tudo, você se esquece de aprender, porque você despreza o conhecimento. Mas quando a senhora traz, como o doutor Kleber trouxeram, que não, nós ainda estamos muito abertos a novas descobertas, ainda tem muito o que aflorar, então isso realmente nos mostra o quanto ainda seria necessário que nós nos acautelássemos nos afrouxamento das medidas, né? E aí, doutora Vanessa, eu lhe pergunto. Sim. E foi até um comentário que a OMS fez, acho, semana passada ou retrasada, que a gente está cansado do vírus, né? Mas o vírus não está cansado da gente. Então, assim, o mesmo respeito que a gente teve pelo vírus no começo da pandemia, quando tinha um grande número de casos graves, na nossa opinião, esse respeito tem que continuar, né? Porque apesar do controle, a pandemia não acabou. Então, assim, é isso que muita gente está cansada, querendo voltar à sua vida normal, à sua rotina. É difícil, né? Essa interrupção da rotina sem estar programado. Então, muita gente que não desenvolveu Covid, a gente vê muito paciente com distúrbio emocional, depressão, síndrome do pânico, que não tinha nenhum indício, né? Então, assim, quer voltar à rotina, mas eu acho que a gente tem que procurar se resguardar um pouco ainda, né? Para conseguir superar essa fase, né? Suas colocações são tão importantes que me lembram um estudo recente também que diz que os idosos estão sendo os mais afetados, né? Crianças e idosos estão sendo mais afetados.
Eu aproveito até um parêntese para fazer o comercial da live da próxima terça-feira, que será com a doutora Renata, que é a médica psiquiatra do nosso tribunal, justamente para que nós possamos abordar com um pouco mais de profundidade esses transtornos mentais. E também a Socorro Alessio, que é a nossa enfermeira, a enfermeira do trabalho, que tem acompanhado a questão da evolução ergonômica. Então, feito esse comercial, com muita brevidade, doutora, o que a senhora poderia comentar sobre o grupo de risco? Porque se os idosos têm sido os mais afetados, eles fazem parte do grupo de risco e não apenas eles. Então, assim, o que a senhora tem conseguido perceber nos atendimentos? E o que a senhora tem podido, assim, compartilhar conosco com relação a esse público? É um público então, que também está relaxando ou não? Desde o começo, assim, o tribunal foi muito cuidadoso com o grupo de risco, né? Então, além daquela autodeclaração dos sintomas gripais que o doutor Kleber mencionou, a gente teve muito cuidado em identificar todos os servidores, né, no grupo de risco, através de um processo que eles deram entrada. E esses servidores, eles vão ficar em atividades exclusivamente remotas, né, preferencialmente, até o fim da pandemia, até o controle da situação, né? Mas, assim, esses pacientes, se sabe que essas pessoas desses grupos de risco, eles têm uma evolução mais grave da doença. Não que ele tenha mais tendência de ter o Covid, porque elas têm uma evolução mais grave, né? Ela tem a história da tempestade inflamatória, então é tudo muito mais acentuado nesse grupo. Então, eles têm que ser preservados. E aí, é difícil, né? Como está sendo para a população geral, para eles também, porque eles tiveram que sair, né, da rotina, se readaptar às restrições, os idosos, né, que querem ser independentes, reafirmar a independência. Acho que muita gente que tem idoso na família percebe a dificuldade de segurar em casa, porque às vezes eles querem ter autonomia de fazer sua feira, pagar suas contas, né? Mas aí, assim, é um momento de ainda ter calma, né? De a gente cuidar dos nossos que estão no grupo de risco. Então, doutora, a gente sabe que no início da pandemia a restrição foi maior, todo mundo como já foi dito, né, tomou mais precaução e agora está havendo afrouxamento. Mas o Saul, ele está questionando o que a senhora acha, eu até lhe pediria para nos deixar mais atualizados quanto ao protocolo que vocês estão seguindo mais recentemente. Por exemplo, o Saul compartilha conosco que a família tem tomado ivermectina por conta de uma prescrição lá do norte do país, já que a família foi afetada, e esse foi o protocolo que orientaram estilo assim preventivo. A gente sabe também que a hidroxicloroquina foi muito prescrita. Hoje em dia, o que há de mais atual e como que a senhora pode nos deixar mais assim informados da evolução desses protocolos aí? Assim, com relação às medicações, da mesma forma. Uns estudos mostram que umas são positivas, outras não. Então, assim, hoje em dia não existe protocolo totalmente estabelecido. Eu prefiro não expor aqui opção de tratamento, porque eu acho muito individual. E aí eu deixo o canal aberto para qualquer servidor, qualquer dúvida, em qualquer presença de sintoma gripal, que pode entrar em contato com a gente do tribunal, com o setor de saúde, através do e-mail, que a gente vai fazendo a orientação individualizada, entendeu? Então, assim, já tem a definição de usar ivermectina nos primeiros dias, teve hidroxicloroquina, teve azitromicina, anticoagulante, mas, assim, não tem nenhum esquema fechado. Cada caso é um caso. E, assim, eu me sinto mais segura de tratar cada um individualmente do que colocar de uma forma geral. Maravilha, até porque realmente nós somos muito individualizados, né? E aí eu lhe pergunto, doutora, a Simone comentou, eu não sei se ela se referiu à senhora, ela fez um comentário aqui que seria uma grande corredora. A senhora é corredora? A senhora corre? Não, é Renata. Ah, tá, é porque fizeram comentário, mas aí não... Agora aqui está uma pergunta difícil que talvez a doutora também não queira se manifestar, mas Gilberto está perguntando se eu souber ler,
Se a metilprednisol Prednisolona. Perfeito, injetáveis. Isso. A Luísa, que é a nossa comunicóloga, ela agora deve ter dado uma gargalhada porque eu travei na língua. Mas como a senhora mesma coloca aí tão bem, a senhora pode se manifestar sobre essa pergunta do Gilberto? Sim, a metilprednisolona ela já foi utilizada, ela é utilizada em alguns protocolos de alguns hospitais, né, em pacientes internados. Então, também tem que ter cuidado, porque eles geralmente é feito em pulsoterapia, em altas doses. E aí também tem os efeitos colaterais com o uso da medicação. Muitos pacientes, eles pioram muito do diabetes. Então, o paciente já é do grupo de risco, usa metilprednisolona, que é um corticoide, aumenta muito a glicemia. Então, assim, não tem padrão. Cada hospital... eu sei que o Arthur Ramos, ele usava muito aqui, né? No caso, naquela época do boom do Covid, né? E tinha uma resposta boa, por quê? Porque tem o quadro da tempestade inflamatória, tempestade de citocinas, e a metilprednisolona em altas doses tem um alto efeito anti-inflamatório. Então, em alguns pacientes, teve resultado positivo, né? Mas também não se sabe se não usasse o resultado seria igual. Então, é muito assim, precisaria de mais estudo para ser fechado. É perfeito, entendeu? Então, e confiar no médico, né, que você escolhe, confiar no médico que você escolhe que venha prescrever. A propósito desses efeitos, mais uma pergunta da Simone, se a ivermectina, se ela for usada com periodicidade, se ela pode sobrecarregar o fígado. Eu não recomendo estar usando, eu já vi pacientes usando todo mês, toda semana. Eu recomendo, assim, o que eu faria em mim, assim, se eu tivesse sintoma gripal, eu avaliaria se eu usaria, entendeu? Assim, não quero falar de tratamento aqui, porque eu acho que não é, mas usar uma rotina sem ter a certeza que vai ter o vírus e eu acho mais seguro não, porque toda medicação, ela interfere no funcionamento do nosso corpo. Então, se você está saudável, né, usar uma medicação que é um antiparasitário, então eu acho que a gente tem que reforçar a nossa imunidade, usar as vitaminas sim. Sou a favor de reforçar a vitamina D, vitamina C, alimentação, atividade física. Eu acho cuidar da parte mental, porque o mental ele reforça, né, nossa imunidade. Então, eu acho que a gente tem que cuidar de dentro, com reposição vitamínica, alimentação saudável, atividade física, e não colocar a solução numa ivermectina, numa hidroxicloroquina. Isso aí vai se vendo com o tratamento, entendeu? Essa é a nossa opinião. Entendi. Perfeito. E aí, Maurício traz também para a gente uma pergunta bem interessante, que ela, assim, doutora Vanessa, como vem sendo realizado o acompanhamento dos pacientes, servidores, magistrados, terceirizados que já foram acometidos com a Covid, né? Depois da recuperação, o tribunal tem pedido periódicos, tem procedido de alguma forma para fazer esse acompanhamento. E antes que a senhora responda, também estamos saudando a Matra 12, presente nessa live, que está sempre assim conosco. Também a doutora Kellen, que eu acho que eu ainda não tinha citado, nossa magistrada. Então, assim, agora, por favor, dedique esse momento para a senhora nos trazer um pouco mais do relacionamento, setor de saúde, magistrados, servidores, público que por acaso venha às audiências e sintam algum problema na hora da audiência, ao depor, uma testemunha, um advogado. O que a senhora tem a compartilhar conosco nesses dois pontos? Então, assim, o setor de saúde ainda não está com atendimento presencial, até porque é um setor de alto risco, né? E foi decidido por manutenção do atendimento virtual para não se tornar um foco de Covid, que foi o que a gente, né, chegou a esse ponto, porque ali seria um grande caminho de disseminação. Mas, assim, a gente está desde o começo da pandemia, sempre de canal aberto, com todos os servidores, seja por WhatsApp, seja pelo e-mail institucional, como o doutor Kleber disse, a gente não para. Então, mesmo fora do nosso horário, vou dar uma olhadinha no e-mail. Vou perguntar se aquele paciente, se aquele servidor está bem. E mesmo depois que eles se recuperam, a gente está sempre se comunicando, perguntando de sequela, de sintomas secundários.
Então, isso a gente continua sempre acompanhando. E quando identifica um caso, a gente faz todo, principalmente agora nesse momento que a gente está na fase 4, que as atividades presenciais voltaram de forma parcial, a gente está com muito cuidado quando se identifica um caso positivo de Covid, fazer todo o rastreamento das atividades dele presencial no tribunal para preservar também os outros servidores. Mas, assim, graças a Deus que está tudo sob controle. E, mais uma vez, destacando todo esse plano de retomada que foi construído com muito cuidado. E esses índices que não estão tão altos entre nossos servidores, eu acho que é mérito muito dessa equipe, desse cuidado, do pensar no servidor sempre em primeiro lugar. Então, a instituição é importante, os jurisdicionários são importantes, mas assim, a gente percebe esse cuidado com o servidor sempre em primeiro lugar. E aí agora a gente está podendo voltar aos poucos de uma forma mais segura. Isso, assim, a gente do setor de saúde fica muito grato, né? E poder trabalhar com essa liberdade, né? De sugerir o que for necessário para a saúde de todos os servidores. Doutora Fátima Rocha entrou agora, e assim, como os advogados estão ansiosos, naturalmente ansiosos, e não apenas os advogados jurisdicionados com a maneira geral, para que esse novo normal ele chegue logo, né? Para que todos possam transitar, possam questionar, possam ir em busca dos esclarecimentos com os servidores, realizar suas audiências, que muitas vezes começam, né, sem hora para acabar, que é muita gente, nós fazemos uma média de 20, 30 audiências num turno, num dia. Então, é um frenesi de pessoas circulando. Só que como o vírus é invisível, como o doutor Kleber colocou há pouco tempo, a gente não pode brincar e precisa respeitá-lo. E por isso essa preocupação dessa transição feita a muitas mãos, né? Para evitar que nós sejamos impactados negativamente. Então, doutora Vanessa, eu queria assim ouvir da sua frente toda essa sua experiência também e esse fato de estar conosco o tempo inteiro. Nós estamos agora nos aproximando do final do ano, vamos assim, digamos, não vamos conseguir retornar a esse novo normal como desejaríamos, né, por conta da evolução novamente de casos e rumores de uma segunda onda, se sim, se não, isso aí são rumores que a gente realmente não vai conseguir enfrentar. Mas nos traga, assim, dentro desse seu perfil de acompanhamento, até talvez como uma mãezona, né? Eu acho que a senhora, como mãe, também tem a experiência com a família, seus cuidados, até porque os profissionais de saúde, eles são um dos mais impactados. Quem não conhece um médico que adoeceu, quem não conhece um médico que ficou internado, a grande maioria de nós estamos, assim, sendo pelo menos testemunhas de casos que nós não gostaríamos de testemunhar frente a pessoas queridas e pessoas conhecidas. Mas nos traga, diante do seu perfil, o que a senhora poderia sugerir como uma, entre aspas, né, uma mãezona preocupada com o bem-estar de quem está sob seus cuidados? Nunca é demais repetir. O que a senhora traria para nós, que somos seres tão independentes, né? Somos seres tão confiantes de que estamos certos. Então, nós podemos fazer assim porque nós achamos que está certo, porque ninguém manda na nossa vontade. Diga aí para a gente já ir se encaminhando para o fechamento dessa live. E, então, por favor, compartilhe. Eu gostaria muito assim, que ficasse na cabeça de cada um e que se replicassem daqui, né? Que a gente, quando a população se uniu, respeitando o distanciamento social, usando máscaras, quando a gente teve aquele momento de pensar muito no próximo, a gente conseguiu controlar o vírus, né? E agora a gente esqueceu, porque a gente cansou do vírus, como disse a Organização Mundial de Saúde, mas a gente não pode esquecer que ele está aí. Então, a pandemia teve um controle, mas ela não acabou. Então, eu queria muito que cada um pensasse, respeitasse o distanciamento social, evitasse as aglomerações, usasse máscara, né? E tomasse as condutas mais protetivas, né? Porque a gente protegendo
né, nos protegendo, a gente vai proteger o próximo e a gente vai conseguir voltar à nossa rotina, porque tá todo mundo sentindo falta de voltar à nossa rotina, de abraçar, que tá todo mundo sentindo falta do abraço, do carinho, né, de voltar, a gente quer estar lá na rotina, nos corredores do TRT, no setor médico à disposição de todo mundo. Então, assim, é pensar no próximo, né? A outra mensagem que eu queria também falar, assim, só para encerrar, é que lembrar que a atividade presencial voltou, mas, por favor, qualquer servidor com sintoma gripal não vá trabalhar. Então, a gente tem aquela autodeclaração que permite o afastamento por 7 dias, porque, assim, a gente vai, nesse momento, é um momento que a gente tem que ter muito cuidado. Com o trabalho remoto, a gente conseguiu proteger, a gente conseguiu controlar a disseminação, né, na instituição, e esse retorno a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela, por isso que a gente está tendo muito cuidado no avanço das fases, né? Então é isso, assim, é pensar no próximo, cuidar, né, e manter todas as medidas necessárias desde o começo. E aí a gente está à disposição para que vocês precisarem. A Matra 12 está fazendo esse comentário, mas a Matra 12, que é de Santa Catarina, também ela nos traz lives assim, muito pertinentes. Então, quem tiver com interesse de conhecer um pouquinho, é só visitar o Instagram da Matra 12, que vocês vão ver um material muito rico sendo compartilhado. E aí, doutora Vanessa nos fala dessa empatia, que quão bom seria que nós, da pandemia, pudéssemos herdar um pouquinho da empatia, né? Porque somos, às vezes, assim, tão certos da nossa conduta que não vai atingir ninguém e que acabamos relaxando e perdendo a paciência, né? Para nos enquadrarmos nos normativos, nas orientações. A Simone está questionando sobre as pessoas que têm familiares, né, de alto risco dentro de casa. E a gente vai retomar e passar a palavra para a doutora Vanessa, porque realmente o grupo de risco, se a senhora até puder, digamos assim, retornar um pouco, listar um pouco desse grupo de risco, fique à vontade, porque antes que a senhora responda a Simone, me veio agora aquela imagem de você ter em casa uma infiltração na parede e que vai dando um mofo. Só que você tranquilamente está chegando no final do ano, você vai lá, pinta a parede, recupera, fica maravilhosamente apresentável. Só que com poucos dias depois vai voltar tudo de novo, porque você não resolveu o problema da infiltração, né? Você fez a maquiagem superficialmente, mas por não ter resolvido o problema da infiltração, volta tudo de novo. E, de repente, a gente pode estar mais ou menos repetindo atos dessa forma. E nisso, então, doutora, eu lhe passo a palavra, porque Simone está esclarecendo aqui que se refere aos servidores, os que têm pessoas de alto risco dentro de casa, mas que já retomaram ou que estão retomando, né, as atividades presenciais. Como deve ser o procedimento? Obrigada, Simone, por essa sua participação. Então, assim, o grupo de risco são pacientes que a gente conseguiu enquadrar, né? Que a gente avaliou processo por processo. Hipertensos, portadores de doenças pulmonares, diabéticos, imunodeprimidos, lactantes. As lactantes, elas já estão incluídas até por causa da licença maternidade. E os idosos acima de 60 anos, né? Com relação ao ato, né? Para liberar e ficar na atividade exclusivamente remota, só foram para as pessoas portadores do grupo de risco e não os que coabitavam. Porque, assim, esse grupo já era tão extenso e aí acaba que se você fosse enquadrar, entendeu? Os familiares, ia ser uma situação mais complicada, mas cada caso é um caso. E o que ficou, que a gente continua avaliando, assim, quem tiver familiar do grupo de risco pode requerer, mas é um acordo com a chefia, essa liberação para atividade remota do grupo de risco. Não é liberado diretamente pelo setor de saúde. Se a chefia quiser o apoio, que alguns estão solicitando, pode mandar sim a documentação através de processo que cai lá no setor de saúde. A gente está avaliando, inclusive, alguns processos e avalia se a doença do familiar se enquadra no grupo de risco e aí, mas a decisão de manter no trabalho remoto com o familiar
a decisão final é com a chefia imediata, né? Diferente do servidor portador, que já é automático. Perfeito. A porta aberta do diálogo, né? Que é a solução para tantos conflitos. Agora, a doutor Gilberto nos traz uma pergunta bem curiosa. Ele diz que tem ouvido com muita frequência que a Covid ela pode causar mofo, já que nós falamos em mofo nos pulmões. É isso mesmo, doutora? O que ela causa aquela alteração pulmonar, né? Aquele infiltrado pulmonar que a gente diz que é o infiltrado pulmonar em vidro fosco. Não são todos os pacientes, né, que evoluem com essa alteração pulmonar, porque ele é bem diversificado. E esse mofo, eu acredito que seja uma sequela, né, como se fosse uma cicatriz. E a gente vê muito frequente, os pacientes, eles ficam bons da COVID, sorologia IgG, né, com a imunidade, aquela da defesa, assintomático, mas a lesão pulmonar fica lá. Mas aos poucos ela vai regredindo. Então, assim, são meses para ela desaparecer. Então, é tipo como se fosse uma cicatriz da infecção. Que bom, então. Muito esclarecedor a sua informação, viu? Até sem querer eu falei na infiltração, mas o doutor Gilberto aí nos veio lembrar da importância, né, dessa sincronicidade. Bem, assim, nós ficamos extremamente agradecidos pela participação de todos. A live ficará salva no YouTube também, para quem quiser ter acesso posteriormente. Próxima semana estaremos também na terça-feira, focando a saúde mental, como especificamente a saúde ergonômica, né, por conta principalmente do trabalho remoto. E essa mensagem à noite, eu acredito que pode ser repisada. Doutor Kleber nos trazendo a importância de termos paciência e pensarmos primeiro na vida e depois nos afazeres da subsistência, da sobrevivência. E doutora Vanessa nos trazendo essa importância da empatia, né? Pensar em si, porque você ajudando a si, preservando a si, você também estará preservando o próximo, se preocupando com o próximo. Então, doutora, realmente queremos continuar contando, né, com esse apoio do setor médico, como tem sido feito assim, de muito reconhecimento, e toda a equipe aqui, na qual vocês estão inseridas, essa equipe se sinta cada vez mais motivada a nos proteger dentro das possibilidades e, obviamente, das orientações que recebem lá do topo da pirâmide. E assim, estamos sempre à disposição do que vocês precisarem. Tanto eu como principalmente o Dr. Kleber e toda a equipe. Ficamos muito felizes com a participação aqui. E agradecemos a todos os advogados. Vimos o Dr. Carlos Hidalgo também. Não deu para identificar todos, porque às vezes o nome não aparece com tanta transparência. Mas continuemos aí nessa troca de informação e um abraço enorme para os colegas de São Luís do Maranhão, de Santa Catarina, que também participam do movimento associativo através da Amatra, e estejamos sempre conectados em busca de novos aperfeiçoamentos através do poder da informação. Até a próxima. Tchau. Tchau.